Olha, se você está com dúvidas sobre algum projeto, sobre alguma coisa, se leva para frente, se não leva, ou se você está passando alguma dificuldade com esse projeto, de não conseguir tocar ele ou de estar pagando um preço muito alto para aquilo, eu vou trazer aqui duas estratégias que eu sempre uso e que me ajudam muito, tanto a decidir algo, né, quando eu estou entre uma escolha ou outra, tanto a saber se vale a pena continuar com aquilo ou não. A gente fala muito sobre disciplina, mas a disciplina não quer dizer insistir também e ficar dando murro no ponto de faca. A disciplina é fazer o que você se propôs a fazer, né? Planejar e executar bem executado. Só que se você falha em alguma parte desse processo, ou então se o cenário das coisas muda, provavelmente não faz mais sentido seguir com o projeto. E isso não é fraqueza, isso é inteligência. Então, às vezes, a gente precisa realmente pivotar e mudar a direção do que a gente está indo. De certa forma, isso sempre gera muita dúvida, isso sempre gera muito... cheio de papagaio aqui, ó. Isso sempre gera muitas controvérsias, muitas coisas que tem que ser pensadas antes de fazer. Dessas coisas, eu sempre faço um exercício, né? Eu uso uma estratégia que eu criei, que é a estratégia da balança. Imagina que tem uma balança, né? Essa balança antiga que tem dois pesos, né? Que você compara um peso com o outro. E a balança em si é o seu projeto que você deseja ou você não sabe se vai seguir com ele ou não. Você vai listar, pode pôr no papel, você vai listar de um lado os malefícios, todos os malefícios que tem, tudo que pode dar errado, tudo que pode acontecer de errado, os itens o preço que você tem que pagar por aquilo, coloca tudo ali do lado do malefício, né? Do lado ruim da coisa, vamos dizer assim. E os benefícios seriam o que você vai colher lá na frente, o que isso vai te trazer, o que vai trazer para as pessoas, o que esse projeto traz de bom e qual o motivo dele existir. Então, esses seriam os benefícios. Eu poderia falar para você simplesmente olhar o resultado e falar e comparar ali o que é mais pesado, né? Se seriam os malefícios ou os benefícios. Só que na hora de preencher, você tem que estar completamente cético, porque você pode preencher aquilo lá pensando de uma forma errada. Se você tiver com medo, por exemplo, você vai preencher muito mais malefício do que benefício. Se você estiver otimista demais, você vai preencher muito mais benefícios do que malefícios. E assim vai seguindo, essa é a lógica do nosso cérebro. Então o que você precisa fazer é tentar pensar da forma mais cética possível se você quiser fazer uma avaliação nesse sentido. Você também pode começar a pensar, simplesmente preencher, sem pensar em nada, só pensando no que é bom, o que é ruim, e depois no final você olhar também para você sentir e saber onde você está com seus sentimentos. Se você está otimista demais ou de menos, se você está com medo de mais ou de menos, isso tudo vai... a estratégia de balança vai te permitir te mostrar como você está se sentindo naquele projeto. Isso ajuda muito a tomar decisão, porque aí você sabe direitinho qual que são os malefícios e benefícios e te ajuda também a saber onde você está. Você pode pensar assim, muito fácil e tal, isso aí teria que ser feito lá no começo. Sim, mas as coisas mudam, as coisas evoluem, os cenários mudam. Às vezes um investimento que você ia fazer aqui não vale mais a pena, ou um projeto de vida aqui não vale mais a pena. E as coisas mudam, o mundo muda e a gente não tem controle sobre isso. Então esse exercício tem que ser feito de fato, não só quando você está com dúvida e não sabe para onde seguir, mas o tempo todo. Pelo menos umas 3, 4 vezes ali durante o seu projeto, numa janela de tempo considerável, você tem que fazer esse exercício de novo. Porque se você não faz isso, você continua usando parâmetros e dados de dados passados, né? de reflexo de muito tempo atrás que talvez já tenha mudado. E agora falando sobre uma escolha ou outra, saber escolher entre um ou outro, faz o seguinte, se você está entre duas escolhas, pega uma moeda e joga no cara e coroa. Parece simples, né? Só que na verdade você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma moeda, cara é uma decisão, coroa é outra, e aí você joga essa moeda. Sabe qual que você vai decidir? Não é a que caiu, não é que a moeda caiu, porque isso é só probabilidade, um jogo. Você vai decidir por qual você estava torcendo até a moeda cair. Então se você está torcendo pro A, pro cara, você joga a moeda e tô lá, tomara que cai cara, tomara que cai cara, é porque você deve seguir por aquele lado. Então essa é uma estratégia bem fácil também de você poder decidir para onde seguir quando você tem dúvida de onde seguir. Você pode fazer isso com qualquer coisa, tá? Não precisa ser literal e exatamente jogar uma moeda. É só uma forma de você tentar fazer uma leitura, porque nem sempre o que a gente está pensando é o que nosso cérebro está sentindo, o que nosso corpo está sentindo. Então isso é uma forma de fazer uma leitura para você conseguir entender para onde você vai seguir, para onde você tem que seguir, para onde seu sentimento está mandando você seguir.